Olá pessoal, Josevan Rocha. Hoje, nesse último dia do ano de 2025, eu estava refletindo e que nesse ano eu completei 46 anos de idade, ou seja, tive o privilégio de completar essa idade. E eu estava refletindo o que eu faria de diferente se hoje eu tivesse os 23 anos de idade, que seria a metade da idade que eu tenho hoje, tendo em vista o aprendizado durante esses 46 anos. E eu vou dividir esse vídeo em 3 coisas que eu faria diferente. A primeira dela é a preocupação com a minha saúde, com relação à prática de exercício físico, especificamente a musculação. E dentro desse primeiro seria a preocupação com a alimentação. Evitaria açúcares e gorduras e sal em excesso. Essa seria a minha preocupação nessa primeira coisa, no que diz respeito à saúde. Nós só valorizamos a saúde quando fazemos um check-up e observamos o quanto a gente abusou da saúde. Então, essa seria a primeira coisa, preocupar com a saúde, exercício físico e uma boa alimentação. A segunda coisa que eu faria diferente era com relação à saúde financeira, com relação às finanças. Se hoje eu tivesse 23 anos, eu me preocuparia em fazer uma reserva financeira. Ou seja, eu me dedicaria a retirar no mínimo 20% do valor que eu ganho para uma reserva. E essa reserva eu deixaria investido. Isso para o futuro. Essa é uma das coisas que eu faria diferente. Por que eu faria diferente? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos. E durante os 9 até os 23 anos, eu sempre trabalhei. Porém, não havia essa preocupação e não havia nenhum planejamento, de forma que tudo que eu ganhava, eu gastava. E aos 23 anos, que é a metade da idade que eu tenho hoje, sendo que eu comecei a trabalhar aos 9 anos, eu não tinha nada de reserva, não tinha nada em questão financeira. E eu faria diferente, tendo em vista o que eu aprendi hoje. E por último, a terceira coisa que eu faria diferente é dedicação de maior tempo para com os meus pais, para com a minha família. Quando a gente é jovem, a gente preocupa muito em si e em ser ajudado pelas outras pessoas. Só que quando a gente adquire uma maturidade, percebemos que isso é um egoísmo. E a gente só sabe o valor da nossa família, dos nossos pais, quando a gente sente a falta deles, ou no caso, os nossos pais falecem, aí a pessoa
verifica que seria importante dedicar maior tempo para com os pais. Então, pessoal, essas 3 coisas, se eu tivesse a metade da idade que eu tenho hoje, eu me preocuparia, me dedicaria mais tempo, tendo em vista que são 3 pontos que refletem em toda a nossa vida.